Eu interrompo, se for o caso. Ok. Vocês estão vendo a tela? Estou vendo. Acho que eu vou compartilhar de novo aqui a tela toda. Agora sim, porque eu consigo mostrar onde paramos. Dividir. Paramos aqui na parte do projeto do sistema, né, lá em System Design, do SEM, né? Só recapitulando essa tela, que é muito, muito, muito importante para o dimensionamento. Então, fizemos três grandes etapas iniciais antes do System Design, que é a inserção da localização e do recurso solar. Depois, inserimos as características do módulo, o datasheet dele e as características técnicas. Depois, o modelo do inversor. E agora fizemos também a configuração, né, dos subarrays no System Design. Vejo que a proporção é apenas um inversor, né? E aqui estava inserindo, né? Então tem só um subarray aqui. Então foi preenchido aqui para cada subarray, considerando que cada um é ligado a um MPPT, né? Então são 14 módulos conectados numa série fotovoltaica no primeiro subarray. São três séries fotovoltaicas ligadas em paralelo, né? E aí foram configurados três subarrays, todos com as mesmas especificações, só que ligados em cada subarray em cada MPPT do inversor, né? Além disso, nós definimos que esse tilt é 15 graus, o desvio azimutal 338 ou 339 graus, né? Esse ground coverage ratio significa que a gente não vai ocupar 100% da área, né? Então foi colocado ali o padrão 0,3. E aqui tem os parâmetros elétricos em que essa parte abaixo, ela faz automaticamente a compatibilidade dos arranjos fotovoltaicos que estão nesses subarrays e a entrada do lado CC do inversor, né? Então, aqui tem a tensão CC máxima do inversor 800, mas na prática é 1000 volts, né? Ele colocou como 800. 520 para MPPT mínimo e máximo MPPT 800. Se tiver alguma incompatibilidade das séries fotovoltaicas, ele vai aparecer aqui nessa tela de mensagens, né? Sizing Messages. E logo abaixo temos a utilização de área ocupada pelos módulos fotovoltaicos, que temos 236,9 metros quadrados. Aí paramos aqui, né? Eu comecei a entrar em detalhe no sombreamento e layout, mas a título de exemplo, bom, eu cheguei a mostrar como que vocês podem detalhar em 3D a instalação fotovoltaica, né? Tem que desenhar de acordo com as especificações. Vocês também podem habilitar o cálculo do sombreamento parcial entre as mesas, uma mesa e a outra. Aqui no exemplo eu deixei desabilitado, mas caso vocês venham a habilitar, vai ser aquele passo a passo que fizemos no final da aula de ontem, né? Então, aqui está tudo desabilitado. Caso vocês venham a habilitar, ele vai calcular que esse self-shading, que é o sombreamento nas mesas, né? Esse snow losses, que não é o caso nosso, né? Esse aqui é muito bom para esse cálculo também é importante para módulos bifaciais que tem a, a- as faces, né? A dupla. Bom, nas duas faces desse módulo temos células fotovoltaicas. Então, algumas bifacial pode extrair a energia do albedo, né? Aquela componente solar que vimos, que é refletido de objetos próximos à usina. Aqui tem esse aspect ratio, que é 1,7, comprimento, é a largura e comprimento do módulo e a área de cada módulo. Bom, eu vou deixar tudo desabilitado nessa parte e vamos determinar aqui as perdas do sistema fotovoltaico, que é a seguinte parte, losses. É, Bom,
Se vocês desabilitarem toda a parte financeira, né, não vai aparecer outros detalhes que ficam aqui, né? Na minha tela, deixa eu só tentar mostrar o software. Na minha tela está aparecendo mais coisas, né? Que eu coloquei como single owner, mas vocês podem trocar aqui e colocar sem o cálculo financeiro. Então, estamos aqui nessa tela de losses, tá? Aí ele calcula os losses para cada subarray. Então, tem o subarray 1, 2, 3. Esse monthly soiling loss o que é soiling? É sujidade, né? Então, estamos numa época seca, ainda mais Brasília, a gente tem que considerar as perdas por sujeira, né? O padrão para cada mês é 5%. Vocês podem ajustar aqui para um valor um pouquinho maior, né? A média anual de soiling loss, que são as perdas por sujidade, sujeira podem colocar 6%, ou mantém 5%, se for o caso, certo? Então, essa aqui são as perdas de radiância, né? Então, a sujeira afeta bastante a produção de energia elétrica. DC losses são as perdas no lado DC na saída do módulo fotovoltaico até chegar no inversor. Esse mismatch é um descasamento entre os módulos. Os módulos não, eles são fabricados, mas eles não são exatamente idênticos, né? Podem ter discrepâncias nas impurezas, né, durante a dopagem do silício, né? Então, esse módulo mismatch foi mantido em 2%, ok? Diodes and connections. Dentro do módulo, na caixa de junção atrás do módulo fotovoltaico, tem uma caixinha, né? E essa é chamada de caixa de junção, em que estão os diodos de bypass. Esses diodos têm, quando eles entram em condução, caso caia alguma folha, para proteger o módulo e para não queimar a célula, o diodo de bypass entra em condução, né? E aí temos perdas aqui de 0,5% nos diodos e nas conexões. As perdas no DC wiring, né, que é o cabeamento do lado CC, foram consideradas como 2%, mas se vocês dimensionarem bem esse condutor, vocês podem diminuir para 1%. Tracking, não fazemos uso de rastreador, então a estrutura está fixa. Nameplate, vamos manter em 0. Esse DC Optimizer, não estamos usando otimizador de potência lá do CC. Então, as perdas para cada subarray, calculadas total, é de 4,44%, né? Essas são as perdas totais. Aqui, vocês também podem aplicar esse Default DC Losses. Temos três configurações padrões para inversores centrais, microinversores ou DC Optimizers. Não é nenhum desses aqui é o nosso caso, que o nosso é multi-string, né? AC Losses. Então, no cabeamento do lado CA, a gente geralmente coloca 1% de perdas toleráveis no lado CA. Transformer Losses. Se vocês fizerem uma instalação fotovoltaica sem transformador, então pode deixar aqui 0%. Mas caso seja uma mini geração, que precise de um transformador para ligar na rede de média tensão, então coloca 0%. Transmissão, 0%. E essa disponibilidade do sistema, né? Então vocês podem considerar até mesmo as interrupções, esses outages, caso ocorra, né? Por exemplo, os outages são quando a rede elétrica sai de operação. Quando a rede elétrica cai, o sistema de anti-alinhamento do inversor entra em operação e o inversor desliga. Então vocês podem calcular aqui pequenas perdas de interrupção. Ou a interrupção para fazer manutenção. Tudo bem? Tudo bem. Então, recapitulando. Ótimo. Recapitulando aqui, né? Foram mantidas em 4,44% as perdas, né? Aqui eu tinha clicado como inversor central, tá? Mas não é bem o nosso caso, tá? Clique em Central Inverters. As outras opções são Microinverters ou DC Optimizers. Aqui são as telas que vimos.
Outra tela, abaixo de nossa, são os limites da rede elétrica, os grid limits. Bom, de acordo com a configuração da minha simulação aqui, essa seria a última opção, né? Grid limits, antes da gente simular, de fato. Bom, o limite de interconexão está desabilitado por padrão, né? No nosso caso, não temos esse limite que a rede elétrica vai fornecer para a gente. Então, eu deixei aqui desabilitado, mas é, é, na Alemanha, em alguns outros países, a concessionária limita a produção, a injeção de potência na rede elétrica em alguma porcentagem. Então, dependendo do horário, é, é- é possível limitar a porcentagem de injeção de energia na rede. Hoje a gente tem alguns problemas em relação à inversão de fluxo de potência, né? Tanto que alguns projetos têm sido reprovados por inversão de fluxo, por, enfim, por requerer, que as concessionárias requerem uma expansão da rede para poder absorver essa energia gerada pelo sistema fotovoltaico, né? Então, a rede elétrica concessionária pode limitar o quanto de potência de saída o sistema fotovoltaico pode injetar na barra. O SEM faz esta limitação conforme os dados editados em tabela e vocês, como projetistas, podem configurar essas opções se no futuro tivermos isso no Brasil. E a simulação, basta entrar em Simulate. Ele vai demorar um pouquinho para simular. Lá está o processo 1. É interessante que está indicado como processo 1. Vocês podem executar múltiplas simulações aqui em paralelo. Tá? Então, vários projetos ali simulados em paralelo ele pode fazer. Aí ele indicou o aviso, né? Que meu inversor está sobredimensionado, porque de fato ele é 50 kW AC. Só que a potência máxima dele é 68,41% desses 50 quilowatts. Então, o inversor está sobredimensionado, ou seja, o sistema fotovoltaico em si está subdimensionado. Qual é a solução para esse warning sair? É aumentar a potência de pico do sistema fotovoltaico, aproveitando ainda mais a área que nós temos, né? Ainda temos muita área para poder expandir ali. Então, o ideal é que essa potência do sistema fotovoltaico esteja muito próxima ou um pouquinho maior do que a potência do lado CA do inversor. Então, é algo que. Isso tudo para aproveitarmos a curva de rendimento do inversor, lembra dela? É uma curva flat, né? Mas ele opera muito melhor com potências maiores no lado CC, né? E aqui está a tela de resumo ou resultados. Não sei se vocês conseguiram rodar a simulação. Vocês fizeram aí a execução da simulação e chegaram nessa tela de resultados? Pode ser isso aí. Sim, aí nessa tela, bom, como não temos nenhum aspecto financeiro, ele não calcula o payback. Caso vocês venham a entrar com aspectos financeiros, ele vai indicar vários outros fatores, como LCOE, payback, retorno de investimento, enfim. Aqui, nos dados técnicos somente, temos que a energia anual, no primeiro ano, é de 66 mil, né? Porque vírgula lá, nos Estados Unidos é unidade milhar, né? Então, 66.572 kWh, ou 66,57,2 megawatt-hora. Desculpa, 66,57 megawatt-hora. Bom, mas esse é o primeiro ano. Se você fizer a simulação para os 25 anos, a tendência é da produção diminuir devido à degradação dos módulos, né? Os módulos vão degradando até chegar em 80% da sua capacidade nominal. Outro fator interessante é o fator de capacidade. O que é o fator de capacidade? Ele está dando 18%. O fator de capacidade se nós considerarmos no período de tempo dos 365 dias do ano e 24 horas por dia, nesse intervalo de tempo, ou seja, no ano todo, todos os horários, ele consegue produzir energia em 18% desse ano todo, durante todas as horas do dia.
né? Então, é porque o sistema fotovoltaico desliga à noite, né? Então, temos um aproveitamento ali de 18%. Energy Yield. Esse aqui é um fator que indica, ele está indicando ali 1.577 kWh por quilowatt de pico, né? Então, essa é a produtividade energética. Esse fator de Energy Yield pode ser utilizado para determinarmos o Performance Ratio. Lembra que lá no cálculo teórico a gente tinha colocado como 0,8? Mas, como a gente tinha colocado 0,8, estávamos considerando que lá, bom, tinha 20% de perdas, desde a conversão de energia solar até a injeção de energia na rede. Mas quando a gente considera perdas por sujeira, o desvio azimutal, a inclinação, perdas dos cabos, CC, CA, aí o cálculo do performance ratio ficou em 0,73, né, por cento, ou seja, 73%. Além disso, ele indica aqui quais são as perdas mais críticas nesse sistema aqui. Se a gente for analisar essa primeira barra, ela se refere às perdas por sujeira, 5%. A outra, mais gerou perdas, foram os Module Deviation from STC. Então, os desvios em relação às condições de teste padrão. Essa outra perda aqui em verde são o MPPT Clipping Loss. Então, tem perdas no MPPT. Lembra que a gente viu que a tensão mínima estava abaixo da faixa do MPPT, de 480 volts? Estava em 400 enfim, estava abaixo do valor mínimo. Então, são perdas no lado do MPPT. Então, ele indicou quase mais de 5% de perdas. E outras, né? Que vão influenciar naquele performance ratio. O ideal é que o performance ratio seja, hoje, maior que 0,78. E aqui estamos com o mapa de calor da potência gerada ao longo de um ano, né, em quilowatt. Esse gráfico de perdas, ele é um gráfico de funil, né? Ele vai indicando desde do potencial solar na região. O que significa esse POA? É o Plane of Array, né? Que é o plano do arranjo fotovoltaico. No plano incidente, qual é a energia que é incidente lá no plano do arranjo fotovoltaico, nominalmente falando, em termos de energia solar? Temos 509.194 quilowatt-hora. Desse pacote de energia, tiramos sujeira, reflexão devido a IAM, em relação à massa de ar. Então, a atmosfera reflete um pouco da irradiação. Bifacial é zero. Aí, convertendo essa energia solar em elétrica, veja a diferença, né? De 509.194 passou para 83.513 kWh. Então, essa redução veio da eficiência dos módulos fotovoltaicos, né? Eficiência em torno de 18%, né? Então, a energia CC nominal após o processo de conversão da energia que é solar, né? E que é elétrica, em corrente contínua pelos módulos fotovoltaicos, gerou ali essa potência. Então, temos perdas no desvio em relação à STC, perdas pelo MPPT. Se nós tivéssemos mais um módulo, ao invés de 14 módulos em série, 15 módulos em série, talvez essas perdas por MPPT aqui não teriam acontecido, esse clipping do MPPT. Então, vocês podem fazer um teste lá no subarray, trocar 14 por 15 e testar e verificar se as perdas diminuem. Módulo mismatch 2%, diode 0,5, igual nós inserimos lá na tela de perdas. Agora, o que a energia líquida, desconsiderando, aliás, considerando as perdas no lado CC, a energia líquida é de 69.000
654 kWh. É essa energia que vai lá para o inversor. Mas o inversor tem um pequeno consumo, né? É 1,85% a eficiência dele. E aí, essas perdas pequenas, elas são devido à conversão de energia para o lado AC. Então, essa aqui é a perda energia líquida, né? No lado CC. Essa aqui é a energia bruta no lado AC. A energia bruta no lado AC é 67.245 kWh. Aí tem os cabos AC. Ah, continua, né? Aí essa energia, esse gross, esse energy, que é a energia que vai ser injetada na rede, desprezando as perdas, aliás, considerando as perdas do cabo CA, temos a energia injetada anualmente de 66.577 kWh ou 66,57 megawatt-hora no ponto de acoplamento comum, chamado também de PCC, ou Point of Common Coupling, né? Que é o ponto em que nós conectamos a usina solar. Essa usina pode, no caso de uma geração distribuída, ela pode estar ligada ao barramento das cargas. Se as cargas consumirem uma parte da energia gerada, temos o alto consumo local, né? O que é excedente vai para a rede elétrica, que será mensurado pelo medidor bidirecional. Aqui temos os perfis, que são muito semelhantes ao que vimos no recurso solar, lá em Location Resource, né? E para vocês salvarem esse relatório em PDF, né, vocês podem entrar lá aqui em Untitled, né? Deixa eu só entrar lá também. Professor, Create Report. Hã? professor, qual que é a diferença desse para o primeiro que a gente viu? Qual? Desse primeiro gráfico? Ou desse gráfico agora que você mostrou e o de ontem, por exemplo? Esses perfis são já da energia injetada. Aqueles primeiros gráficos se referem ao potencial solar, Ah, tá. antes de converter energia em corrente contínua e antes de passar por todas aquelas perdas que consideramos no projeto, Entendi. antes de aproveitarmos. Então, aquilo lá é do potencial solar, que chega no plano do array, né, o POA, né? Aham, Aí, esses perfis são os perfis já de energia injetada, ó, System Power Generated, em kilowatts, certo? Esses aí certo. são os perfis. Estão um pouquinho diferentes, né? Porque está levando em consideração aquelas componentes, né? Porque, na verdade, o plano do array recebe todas aquelas componentes, a direta, a difusa, a global, a horizontal, e é, bom, é misturado, né? Essas componentes, e no final temos esses perfis de janeiro até dezembro, e o perfil anual, que é esse daqui, né? É um perfil médio, né? Anual. Médio, diário, anual. Tudo bem? Tudo certo. Ok. Aqui, depois vocês podem entrar em Create Report. Ele vai gerar um relatório é, é, em PDF. Ele vai simular de novo. Aí vocês podem salvar o relatório em PDF. E aí ele vai gerar esse relatório. Eu fiz o print dele aqui, né? Temos, bom, ele indica lá, System Advisor Model Report. Aí coloca, Detail fotovoltaica. Aí tem 42 DC, quilowatt, a latitude e longitude, e outras especificações que vocês podem inserir. Aí, modelo dados do sistema fotovoltaico. Quais são os módulos? Canede solar, tal. Multicristalino, a área, todas as especificações técnicas dos módulos, do inversor, da configuração que fizemos para os subarrays, ajustes de performances e resultados anuais, ele já indica todos esses dados que são extremamente importantes. Aí, tendo essas informações, que vocês conseguem definir, é, fazer, né, um memorial descritivo, certo?
E aqui tem aquele gráfico de funil todo, né? Eu fiz cortes dele. É bem interessante a gente ver lá. Então, aquele perfil inicial que a gente viu é lá do plano do array. E esse aqui que é opa, é o final, certo? Esse aqui é o POA. Então, desde a energia incidente no plano do arranjo fotovoltaico até a energia que é convertida em corrente alternada é apresentada aqui nesse gráfico. Então, são várias perdas, né, no sistema fotovoltaico. Bom, aí eu encerro aqui fazendo um comparativo, né? Lá naquele cálculo teórico que nós fizemos, o cálculo teórico indicou uma potência, né? Do SEM, 66,57 megawatt-hora. E o cálculo teórico, 64,708 megawatt-hora. Ou seja, o projeto obtido pelo software ficou um pouquinho maior, gerou mais energia do que o teórico. Pode ser, porque lá no software ele levou em consideração provavelmente a irradiação no plano inclinado, né? Que é o DNI. E nesse aqui, no cálculo teórico, nós levamos em consideração o GHI, né? O Global Horizontal Irradiation. Né? Então, foram apresentados os critérios básicos para dimensionamento do sistema fotovoltaico conectado à rede e um método básico de cálculo, né? Pode-se utilizar softwares que resultem em cálculos mais detalhados acerca da capacidade de geração anual do sistema, considerando outros fatores, né, como o sombreamento parcial. E aqui tivemos uma pequena discrepância em relação ao cálculo teórico, o que indica que o cálculo teórico pode ser um passo inicial, né, uma estimativa inicial, mas que o detalhe nos leva a um desempenho melhor, né? Que pode acontecer na prática. Estudos a longo prazo podem ser desenvolvidos para o acompanhamento da produtividade energética da usina fotovoltaica em questão. Esse ponto aqui, que o que eu quero dizer é que mesmo projetado o sistema, executado o projeto, instalada a usina, é, é necessário acompanhar o desempenho ao longo do tempo, né? Isso pode levar a outros projetos, como o projeto de manutenção preventiva, né? Até corretiva, se algum desses módulos aqui vier a ter algum defeito, né? Vocês podem fazer uma inspeção termográfica usando o drone, né? Vocês podem colocar um drone ali com uma câmera termográfica e verificar se um dos módulos está mais aquecido que os outros. Isso pode indicar uma falha no módulo. Outras questões que tratam da manutenção troca do inversor. Para os sistemas híbridos com baterias, troca da bateria e assim por diante. Então, o acompanhamento do desempenho da usina ao longo dos 25 anos da vida útil dos módulos é um outro nicho que, que entra, né, nessa área de sistemas fotovoltaicos. Tudo bem? Então fica a dica, né, para vocês trabalharem também não só na execução, instalação dos módulos, mas tem um nicho que vai crescer, que é de manutenção dos sistemas fotovoltaicos. Tem que fazer a outro detalhe, né? A usina da FT precisa de limpeza. Então, a manutenção é limpeza e acompanhamento dos parâmetros elétricos e verificação do funcionamento dos módulos e do inversor. Aqui, eu não sei se está dando para enxergar bem, né? Um pouquinho baixa a resolução. Eu acho que eu vou pegar lá do. O que é a conclusão? Não sei se o João Paulo colocou ela na íntegra, acho que não. Bom, eu vou seguir por aqui. Tá um pouquinho desfocado, mas aqui mostra o diagrama unifilar
da Faculdade de Tecnologia, né? Desde a entrada do fornecimento da SEB, né? Então, aqui entra SEB, tem a estrutura de transição, o ramal de entrada é subterrâneo, em 3 fases mais uma reserva, né? A chave fusível aqui de 17 kV, 400 amperes, um elo 40K para uso externo. Aí tem uma mufla, então é uma rede aérea, desce para um ramal de entrada subterrâneo e vai para uma chave seccionadora tripolar, 17 kV, 400 amperes. Essa aqui é a entrada da UNB inteira. Passa por uma mufla unipolar 15 kV. Aí tem um disjuntor trifásico de média tensão 15 kV a vácuo automático, detalhado em projeto específico. Bom, eles levaram em consideração desde a entrada da SEB, né, da energia, padrão SEB transformador. Aí, vejo que a medição em alta tensão, ela usa transformador TP, transformador de potencial, e TC, que é transformador de corrente, né? E aí, calculando, bom, multiplicando tensão pela corrente instantânea, temos quilowatt e quilowatt-hora. Então, ele mede potência ativa e energia ativa, mede potência reativa e mede energia reativa, kVAR ou kVAR hora. Ou seja, em alta tensão, né, ou média, né, temos a avaliação do fator de potência. Então, temos que instalar bancos capacitores lá para compensar o fator de potência. Aí tem uma mufla unipolar de 15 kV, uma chave fusível 17,5 kV, 400 amperes, e vai para a rede interna da universidade, né? Então, temos para-raio de 12 kV, mufla unipolar, e aqui estamos indo para uma subestação abrigada existente de 500 kV, tem um fusível de 40 pés só. Enfim, é porque a tensão aqui está em 13,8 kV, né? Aí a baixa tensão é de 380 volts 220, então tem uma subestação abrigada. Dessa subestação, temos, bom, as 3 fases neutro terra, 4 cabos, 3 fases 150 milímetros quadrados, mais neutro 150 milímetros quadrados. Vocês estão conseguindo ver aqui? Está um pouco desfocado, mas está dando para ler. Dá pra 3 enxergar. cabos, Tá sim. 150, beleza. Mais o neutro de 150 milímetros quadrados e o terra de 70 milímetros quadrados. Lembra lá, né, que nos sistemas trifásicos, o neutro ele pode ter a mesma seção transversal dos cabos de fase, ou não, né? O neutro pode ter uma seção menor. Mas, aliás, o neutro pode também ter uma seção maior do que os condutores de fase, caso tenha circulação de correntes harmônicas, né? Protenax Flex 06 kV a 1 kV. Esses condutores entram passa por um disjuntor tripolar, acho que é 500 amperes, e passa por uma barra aqui de circuitos existentes, que é a carga instalada da FT inteira. A carga instalada aqui, na época que foi feito o projeto em 2019, era de 451,67 kW. Então, isso deve ser bom, a carga instalada tende a aumentar, né? A demanda é de 386, né, kVA. E os inversores estão ligados a essa barra, que esse aqui é o nosso ponto de acoplamento comum. Então, desse ponto de acoplamento comum, tem um disjuntor tripolar 200 amperes, que passa aqui para um quadro de junção dos inversores. Esses 2 inversores aqui de 80 amperes, se não me engane, são os inversores que estão lá na subestação da FT. Então, em paralelo, depois do disjuntor tripolar, temos os DPS. Mas vocês se lembram que quando o DPS entra em condução, que é quando ocorre um surto de tensão, o DPS, assim, antes de ter um surto de tensão, o DPS tem uma impedância muito alta, né? Quando o DPS entra em condução, a resistência interna do MOV, né? Do Metal Oxide Varistor, né? Ela é reduzida.
e ele entra em curto-circuito, justamente para que o surto de tensão vá para a barra de cobre que está ligado no BEP. O que é o BEP? É o barramento de equipotencialização principal, né? Que é onde está ligado o aterramento. Então, esse surto vai para o terra. Então, para evitar que ele fique em curto-circuito o tempo todo, quando o surto sair de operação, então tem esse disjuntor aqui para abrir depois que o DPS entra em condução. Então, tem 3 disjuntores monopolares e tem um outro DPS que está ligado entre o neutro e o terra. Então, são 2 disjuntores tripolares de 80 amperes. Aí os cabos, 3 fases neutro e terra, 3 fases neutro e terra. 4 cabos de 35 milímetros quadrados, EPR 90 graus Celsius. Né? E tem a cordoária de terra, se não me engano, é 25 milímetros quadrados. Aí daqui vai para o inversor número 3. Né? Vejo que essa chave que está ligada, esse disjuntor, parece que é uma chave seccionadora, né? Ela é intertravada do lado CA junto com o lado CC. Então, ao abrirmos uma chave, vai abrir os 2 lados do inversor, certo? Esse aqui é um intertravamento entre essas 2 chaves, quando a gente tem essa linha aqui na chave, certo? Novamente, outros DPS em configuração. Bom, são 3 DPS ligados nesse ponto comum e outro DPS para ligar aqui ao terra. Isso no lado CA. Temos DPS também no lado CC. Lembrando que no lado CC são polos, né? Polo positivo e negativo, por isso que temos só um DPS em relação ao polo positivo, outro DPS em relação ao polo negativo, um ponto comum na saída desses 2 DPS, outro DPS para ligar em relação ao terra. E o terra do lado CA é o mesmo terra do lado CC. Esse terra do lado CC vai para onde? Para o aterramento da carcaça metálica dos módulos fotovoltaicos. Então, os módulos precisam estar aterrados. Aqui tem o DPS, 1000 volts, aqui são chaves seccionadoras com fusível, né? Ele tem um fusível GG. Lembra da especificação do fusível? GG? G maiúsculo, G minúsculo? É um fusível para uso geral, né? 12 amperes. Então, é uma chave seccionadora que pode interromper o circuito sob carga. Aí, para cá, bom, aí o inversor ele tem quantas entradas CC? O próprio inversor tem uma chave seccionadora, né? Acredito que essa parte aqui seja interna ao inversor. Bom, aí o inversor, lembra que para cada MPPT são 5 entradas? Então, se são 5 entradas, tem entrada 1, A, B, C, D, E. Então, são 5 entradas aqui. Dessas 5 entradas foram utilizadas só 3, assim como nós vimos. Mas no inversor 3, o que eles usaram? Eles usaram 15 módulos em série para string 1, 2, 3. Na segunda entrada, 15, 15, 15. Terceira, 15, 15, 15. Então, esse inversor aqui, ele não está subdimensionado, não é? Porque se nós tivermos 15, quanto que dá? 3, são 9, né? São 9 strings vezes 15 módulos de 335 watts pico. Professor, eu tenho uma dúvida. Por que é fusível e não disjuntor? Onde? Ali, antes acabou de mostrar. Isso aqui é uma chave seccionadora. A chave seccionadora, quando ela está fechada, ela tem um fusível, né? Se tiver alguma sobrecorrente, esse fusível vai abrir, né? E essa chave seccionadora, ela permite a manobra, ou seja, o seccionamento do circuito sob carga. Então, ele tem uma tensão especificada de 1000 volts DC. A gente não usa muito disjuntor CC no lado CC, nós usamos chave seccionadora que permite
a abertura de corrente contínua sob carga. Entendi. Porque teria que ser um disjuntor específico para corrente contínua. Não pode ser aquele disjuntor convencional que a gente usa com curva B, C, né? Tem que ser, a gente usa no lado CC fusíveis, CC, chave seccionadora e DPS, tudo especificado para corrente contínua. Entendi. O disjuntor de corrente contínua a gente usa mais em sistemas off-grid. Eu só quero aqui calcular, esse arranjo fotovoltaico está dando 45 kW de pico, que é 15 módulos por série. 9 séries fotovoltaicas, 335 watts de pico, dá 45,225 K. Então está um pouquinho maior do que o da elétrica. Aí outro inversor, que está na subestação, mesma configuração do inversor superior, certo? Entendido aqui mesmo? Então, a questão pode ser um disjuntor, mas teria que ser um disjuntor especificado para corrente contínua. Mas geralmente a gente usa na string box uma chave seccionadora para abrir toda o lado CC para permitir a manutenção nas strings, nas séries fotovoltaicas. Aí aqui embaixo está especificado que o inversor que atende aos requisitos da norma de EC 62.115, anti-ilhamento com certificação, potência nominal de 50 kVA, que está em kVA, né? É melhor a gente usar em kVA, porque o inversor ele tem capacidade de operar com um fator de potência não necessariamente unitário, né? Ele pode injetar reativo ou absorver. Vocês podem configurar isso. Mas de fábrica, ele vem configurado para operar injetando corrente em fase na mesma frequência da rede elétrica, ou seja, fator de potência unitário. Entendido aqui a ligação? Né? Aí tem aqui os DPS em corrente contínua. Veja que a especificação dos DPS de corrente contínua são diferentes do lado CA. Corrente contínua aqui está escrito 1000 volts DC. Por que 1000 volts? Porque nós vimos que a tensão máxima do arranjo é um valor significativo, não é? Quantos volts no máximo? O inversor suporta até 1000 volts, não é? No lado CC? É. 1000 volts ou 800 volts em MPPT, né? Então, temos ali 1000 volts para os DPS de corrente contínua, tanto que essa chave seccionadora também tem que suportar os 1000 volts. 12 amperes, porque cada string ela tem 9 amperes de corrente de curto-circuito. Então, 12 amperes é maior que 9 amperes? Sim, então esse fusível está adequado. Agora, no lado CA, os DPS são de 275 volts AC, porque a diferença potencial entre fase e neutro é 220. Certo? Certo. Agora, o inversor que está lá na elétrica, bom, lembra daquele quadro da FT, né? Aqui ramifica para um disjuntor tripolar 250 ampere. Depois eu vou mandar para vocês a figura em resolução melhor. É, é, 4 cabos de 95 milímetros quadrados, aí passa para um outro quadro de distribuição. Esse quadro aqui fica próximo lá do CA, da elétrica. É um quadro geral de distribuição QGD existente no térreo. Aí ele é um disjuntor tripolar de curva C, tem 3 DPS, né, ligados aqui juntos a 3 disjuntores monopolares, e um DPS que liga entre neutro e o BEP, né, que o BEP é o barramento de potencialização principal. Nesse quadro temos cargas já existentes e foi inserido um disjuntor. Então veja que o inversor ele é conectado a um circuito separado, né? Ele é um circuito separado aqui. É claro que a gente ligou aqui no quadro em que tem espaço para inserir esse circuito do sistema solar.
Aí na verdade, esse circuito aqui já estava dedicado para ligar a outro quadro, e naquele último quadro que tem um disjuntor de 80 amperes que vai ligar no lado CA do inversor 01, que é o que está conectado no N. Então, são 4 cabos de 35 milímetros quadrados, EPR, a cordoalha de terra, as 3 fases, neutro, terra, eletroduto de 50 milímetros, né? Essa chave é os DPS-CA, DPS-CC, e aqui está a configuração que a gente estudou. São 14 módulos, né? 9 strings com 14 módulos, uma usina de bom, esses dados aqui abaixo são da usina inteira. 150 kW pico, 450 módulos, 335 watts, a Canadian em área 900 metros quadrados. Alguma pergunta aqui, né? Além da questão da... Entendida aqui a questão da chave? Essa chave está aqui para a gente seccionar o lado CC e fazer manutenção lá nos módulos, né? Entendi. Certo? Então aqui é para seccionar, para a gente fazer manutenção. Aqui é para proteção contra surtos, ou é o SPDA, né? Proteção contra descargas atmosféricas, para evitar que o inversor venha queimar, né? Mas internamente, se vocês abrirem o inversor, vocês irão ver fusíveis no lado CC e DPS também. Aí, se o inversor parar de funcionar, pode ser que tenha atuado o DPS interno do inversor. E aí tem que ser feita a troca, o contato junto ao fabricante para poder fazer a troca adequada. Então, isso tudo é para proteção do sistema fotovoltaico. Bom, mas como a carga da universidade é muito grande, o fluxo de potência, a tendência desse fluxo de potência é ir para as cargas existentes, né? E só quando essas cargas estiverem de fato desligadas que vai ter algum fluxo voltando para a rede, mas a carga é extremamente grande e a energia acaba sendo absorvida, né? A energia gerada é absorvida pelas cargas antes de ir para a rede. No mais, era isso que eu tinha a mostrar. Eu agradeço a oportunidade de mostrar esses conceitos. Se vocês quiserem. Bom, agora é com vocês. A gente pode mostrar um projeto bem grande que a gente fez já faz tempo, mas era de um prédio, aquele prédio lá que a energia iria ser rateada para os moradores do prédio. Quando eu mostrei pro Fernando, ele teve coisas a passar. Se vocês quiserem continuar gravando, tá tudo tranquilo. Acho que pode, não sei. Vamos manter então. Sobre baixar a gravação, eu tentei aqui baixar, mas eu acho que a gente não tem acesso para baixar a gravação. Eu posso Tipo, a mandar gente consegue depois, assistir. Perfeito. se eu conseguir baixar. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, alguém mandou aqui, a energia do Ian caiu. É, caiu Agora? um tempinho. Minha Mas internet ontem tinha um caído tempinho já, também. uns 20 minutos atrás. Voltou rápido. Acontece. Aqui é a do prédio lá, do Gamagiore. Aí a ideia lá era a gente colocar placas que seriam divididas igualmente entre os moradores de cada apartamento das 7 torres. Eram 7 torres lá. Aqui, ó. Aqui são para cada torre. Cada um, né, parte aqui vai para uma torre. Então a ideia seria dividir entre os moradores de cada torre a energia gerada. Aí para isso a gente teve que preencher aqui o documento da energia com a porcentagem de cada morador, com os dados e o código do cliente. Então foi uma lista bem grande.
foi só a assinatura do cliente. Beleza. Mas voltando sobre o